Igreja, pastor, amém? Pastor, orar um pouquinho. Glória a Deus, amém, irmão? Vamos orar por Mateus, vamos orar por Mateus, Jesus. Senhor Deus eterno, maravilhoso Pai, está Deus filho do céu, Senhor, como a ministração para a palavra, Senhor. Deus seja com teu filho, Senhor, Pai, cada dia mais, Senhor. Honrando, Senhor, ele na terra do vivente. Fala do teu servo, Senhor, fala do outro, fala com ele, Senhor, Pai, através da tua palavra. Senhor, nós queremos, Senhor, mas aquilo da tua poderosa, Senhor, presença, Senhor, e sua vontade de Senhor, queira, Senhor, através do teu filho para nós, Senhor, na noite desse dia, não que nós queremos, ao mesmo tempo de vincular o teu filho, dá vitória em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. João, capítulo 8, no versículo 32. João, capítulo 8, no versículo de número 32. Que vai estar dizendo assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Podeis se sentar em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Deus abençoe o pastor e todos os amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós lemos aqui João capítulo 8, no versículo de número 32. Aqui vai estar nos dizendo que se nós conhecemos a verdade ela vai nos libertar. Amados irmãos, a única verdade que liberta é a palavra de Deus. Aleluia. Não existe outra verdade neste mundo. Aleluia. A única verdade que nós conhecemos é a palavra de Deus. Muitos neste mundo tentam procurar a verdade em outras coisas do mundo, mas nunca acharão, porque a única verdade está na palavra de Deus. Ela pode nos libertar do pecado, ela pode nos libertar do vício, da tristeza, da mágoa, da dor. Só a palavra de Deus pode fazer isso, meus irmãos. Nenhuma coisa deste mundo vai te libertar. Nenhuma coisa deste mundo pode fazer algo extraordinário que Deus faz em nossas vidas. O mundo não pode fazer. Só Deus pode fazer. Aleluia, Então, amados irmãos, a única verdade é essa. É a palavra de Deus. Ela pode nos libertar de todo o mal. Então, amados irmãos, nós devemos fazer a vontade de Deus. Nós devemos ser obedientes em sua palavra. Nós devemos entregar as nossas vidas totalmente para Ele. Porque Ele vai te libertar. Oh, glória a Deus. E no versículo 36, a palavra de Deus vai estar dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitas pessoas acabam se tornando prisioneiras de algo ou de alguém, fazendo o que bem entendem neste mundo. Mas, amados irmãos, todos nós, servos de Cristo, todos nós, servos do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, nós somos livres para adorar a Ele, para adorar o Pai, em espírito e em verdade. Oh, glória a Deus. As pessoas deste mundo fazem o que quiser, fazem a vontade da carne, achando que está livre. Mas não, amados irmãos, não estão livres, porque estão fazendo a vontade de Satanás, amados irmãos. Deus, aleluia, Pai. Os ímpios, os mundanos, pensam que
só acreditar em Deus é o suficiente para ser salvo. Não, amados irmãos. A pessoa tem que entregar a vida para Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Amados irmãos, em João capítulo 14, no versículo de número 6, a palavra de Deus diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Para nós conhecermos o Pai, primeiro devemos conhecer Jesus. Porque se você não conhecer Jesus, você não conhecerá o Pai. Aleluia, Pai. Como diz aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Primeiro, nós devemos conhecer a Jesus. Oh, glória a Deus. Em João capítulo 8, no versículo de número 12, a palavra de Deus diz assim: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, Pai. Quando nós seguimos Jesus, a partir do momento quando a pessoa decide seguir Jesus, buscar a Ele, ela nunca mais andará em trevas. Aleluia, Pai. A palavra de Deus diz: quem ama a luz odiará as trevas, mas quem ama as trevas odiará a luz. Então, se você amar a Deus, confiar nele, você estará odiando as trevas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pratica a verdade nunca andará em trevas. Então, amados irmãos, nós não estamos andando em trevas, nós estamos andando na luz, porque nós seguimos o nosso Salvador Jesus Cristo, amados irmãos. É Deus, aleluia, Pai. Amados irmãos, Deus, Ele é o único caminho que pode nos libertar. Porque Satanás tenta destruir o ser humano, mas Deus nos livra das mãos dos inimigos. Satanás tenta enganar muitos. Infelizmente, muitos acreditam em Satanás. Aleluia, Pai. Mas todos nós devemos acreditar em Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós devemos apenas confiar em Sua palavra. Em João capítulo 10, no versículo de número 10, a palavra de Deus diz: o inimigo vem senão para matar, roubar e destruir. No versículo 11, a palavra de Deus diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aquele que deu a sua vida por todos nós. Nós somos ovelhas dele. E ele se entregou por todos nós. Por isso, amados, ele é o bom pastor. Aleluia, Pai. Glória, 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 glória. Então, amados irmãos, ele se entregou por nós. Ele fez algo que nenhum ser humano faria. É morrer por nós. Eu acho que nenhum ser humano faria isso. Nenhum ser humano teria coragem. Nenhum ser humano aguentaria sofrer como Jesus sofreu. Tantas dores, tantos cuspes, xingamentos, tantas chicotadas nas costas. Nenhum ser humano aguentaria, mas
só Jesus. É, Deus. Aleluia. Ele suportou, ele carregou todas as dores, ele carregou todos os nossos pecados, para que hoje os nossos pecados sejam perdoados. A Bíblia diz, em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Se você confessa o seu pecado a Cristo Jesus, quando você confessa com sinceridade, Deus Ele perdoa os seus pecados. Aleluia, Pai. Ele te purifica de toda a injustiça deste mundo. O mundo, ele sempre vai te acusar. Ele sempre vai apontar o seu passado. Glória a Deus. Talvez a pessoa tenha feito algo errado no passado, mas hoje se arrependeu. Mas muitos vão apontar, até o próprio Satanás. Mas Deus não, amados irmãos. Deus ele perdoa. Quando Deus vê que a pessoa está sendo sincera, está arrependida, Ele perdoa. Aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, aleluia, A Pai. partir do momento em que a gente pede perdão com sinceridade, Ele vai ouvir as nossas orações e vai nos perdoar de todo o pecado. Então, amados irmãos, como eu disse, muitos ímpios permanecem nas trevas deste mundo. Glória a Deus, aleluia. Porque a Bíblia diz que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, amados irmãos, o Satanás, ele cegou muitas pessoas. Por isso que quando você às vezes fala uma palavra para um ímpio, fala, volta para Jesus, irmão. Amanhã pode ser tarde demais. Ele quer te libertar desse vício, Ele quer te libertar desse pecado, Ele quer que você entregue sua vida para Ele. Muitas vezes, o ímpio, ele ignora. É, Deus, Mas em aleluia. Salmos capítulo 9, no versículo 17, a palavra de Deus diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Se aquela pessoa rejeitar a Cristo como seu único suficiente Salvador, será lançado no lago de fogo, amados. Enquanto a pessoa não se arrepender, nunca haverá salvação. Não tem como alguém entrar no céu sujo. Não tem como alguém entrar no céu com as vestes todas sujas. É, Deus, aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia, Pai. Aleluia. Só entra no céu quem está lavado, remido no sangue cordeiro. Só entra no céu quem está com as vestes limpas. Aleluia. É, Deus, aleluia, Pai. Então, amados irmãos, nós devemos permanecer na luz. Glória, Pai, aleluia. Nós devemos colocar a nossa total confiança em Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque aquilo que Deus fala, acontece. Muitas das vezes o ser humano promete algo e não cumpre. Mas Deus é diferente. Quando Deus fala, ele acontece. Ninguém pode questionar. Quando a pessoa às vezes fala algo com alguém, a pessoa quer questionar. Questiona. Mas Deus não. Quando Deus fala, ninguém pode questionar. Aleluia, Pai. Aleluia. Porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos Exércitos. Ele está acima de todo o nome. Ele está acima de todos. Aleluia. Não há ninguém maior do que o nosso Deus. Não há ninguém acima de Deus. Não tem como.
Satanás ele tentou, mas não conseguiu. Aleluia. Em Ezequiel capítulo 28, no versículo de número 17, vai estar dizendo sobre isso. Que ele foi lançado no lago de fogo. Vai estar dizendo assim, Ezequiel capítulo 28, no versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti o fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos que te veem. Então, amados irmãos, ele levou-se no seu coração achando que ia conseguir, mas nunca, amados, nunca vai conseguir, amados irmãos, não tem como. Aleluia. Deus ele é todo poderoso, amados. Um gigante cabe na mão de Deus. Um gigante é pequeno na palma das mãos de Deus, amados irmãos. Glória a Deus. Ninguém pode estar acima de Deus, não tem como, amados. Porque Ele está sentado no trono. Não tem como alguém estar acima dele. Então Satanás ele pegou uma terça parte de anjo para tentar fazer aquele alvoroço todo, para tentar estar acima de Deus. Mas Satanás e a terça parte foram lançados em terra. E todos eles, todo o fogo consumiu. Todos eles. Então, amados, é a arrogância. A arrogância destrói o ser humano. A raiva destrói o ser humano. A inveja destrói o ser humano. Tantas pessoas que matam outras pessoas por conta de raiva, por conta de inveja. Satanás ele teve inveja de Deus, querendo estar acima dele, mas não conseguiu. Muitas das vezes, amados irmãos, é inveja. A inveja destrói o ser humano. É Deus, aleluia. Então, quando ele foi lançado em terra, o propósito dele foi esse: acabar com o ser humano. Mas tem um porém: ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Enquanto Deus não permitir, não irá acontecer. Se Deus falar que não, Satanás não pode fazer nada. Aleluia, Pai. Deus ele permitiu que Jó passasse aquela aflição, porque Deus estava testando ele. Porque Deus viu que na terra que ele morava, na terra de Luz, ele era o único homem íntegro, sincero, reto, temente a Deus e desviava-se da aparência do mal. Deus, ele viu que Jó, ele servia a ele. Ele viu que Jó era obediente, que Jó tinha uma fé muito grande. Satanás, ele queria tocar na vida de Jó, mas Deus falou: não, eis que os bens dele estão em tuas mãos, mas poupa-lhe a vida. Teve outra vez que Satanás queria tocar do alto da cabeça até as plantas dos pés. Satanás ele queria acabar com a vida de Jó, mas não conseguiu. Satanás ele feriu Jó com úlceras, chagas malignas, mas poupou a vida, porque Deus falou não. Enquanto Deus falar não, não vai acontecer. Se Deus não permitir, nada vai acontecer. Aleluia, Pai. Então, Jó,
diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo estando passando por aquela aflição, ele percebeu que Deus nunca abandonou ele. E Salmos capítulo 34, no versículo 19 diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor, Ele os livra de todas. Deus, Ele permite você passar por uma situação difícil, mas Ele vai te livrar de todo o mal. Porque Deus, Ele permite, é para testar a sua fé, é para ver se você realmente está sendo obediente a Ele. Então pare de reclamar, pare de ser ingrato. Apenas agradeça. Então, amados irmãos, muitos questionam: puxa Deus, por que eu perdi meu emprego? Por que eu perdi um parente? Por que eu perdi isso, aquilo que eu tanto queria? Por que eu não consegui aquilo que eu tanto queria? Mas Deus, amados irmãos, tem coisas que Deus Ele vai te dar, mas tem coisas que Ele também não vai te dar. Porque Deus sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. Deus, Ele sabe o que é bom para todos nós, amados. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Só acontecerá as coisas se for da vontade dEle. É, Deus. O João Batista, ele fala: Deus, Ele é o único que pode nos dar as coisas. Porque se nada vem por acaso. O João Batista fala que só Deus, Ele pode nos dar as coisas. Porque se o mundo te oferecer algo, não vai servir para você. Por isso que às vezes alguém perde algum bem material, alguma coisa. Porque talvez aquilo não poderia servir. Então, amados irmãos, não reclame. Apenas clame ao Senhor, apenas busque com sinceridade. Aleluia. Seja um adorador. Busque Ele. Em João capítulo 3, no versículo 30, João Batista ele fala: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então, amados irmãos, é necessário que Ele cresça e todos nós diminuamos. Aleluia, Pai. João Batista, ele estava batizando em Enão junto a Salim. E ali havia muitas águas. E muitos estavam sendo batizados. Aleluia, Deus. E os discípulos de João e os judeus, eles começam a reclamar acerca da purificação. Os judeus, amados irmãos, ele usava água para a purificação da alma, que era para purificar do pecado. Mas todos nós sabemos que aquilo nunca servirá. Por que não vai servir? Porque só Deus pode te purificar de toda a injustiça deste mundo. Só Deus pode perdoar o seu pecado. Só Deus pode limpar o pecado. Só Deus pode tirar a sujeira que há no pecador. Aleluia, Pai. Não é ritual de nada. É Deus, só Deus, amados, pode te limpar do pecado. Deus, da glória. Glória ao teu nome. João Batista ele fala: o homem ele não pode receber coisa alguma se não for do céu. Nós não podemos receber nada se não for do céu, amado. Jesus, Nicodemos, ele era príncipe, mestre dos judeus. Ele participava
ele era um fariseu. Ele fala com Jesus: Rabi, sabemos que tu és mestre e que tu faz milagres, não há nenhum outro maior que você, que o Senhor, que o Senhor. Então Jesus ele fala: em verdade vos digo, que aquele que não nasceu de novo, não pode entrar no reino de Deus. Jesus ele poderia muito bem agradecer por aquele elogio que Nicodemos ele falou, mas Jesus ele é tão humilde, amados. Jesus ele chegou apenas num ponto, ele falou: Nicodemos, na verdade te digo, se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Muitas vezes, quando a pessoa recebe um elogio, ela agradece, mas Jesus ele é diferente. Jesus ele poderia agradecer aquele elogio, mas não. Jesus ele falou: Nicodemos, se você não se limpar desse pecado, se você não entregar sua vida para mim, se você não se arrepender, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Ponto final. Quando Jesus fala, é ponto final. Glória a Deus. Porque tudo que é nascido da carne, deste mundo, é da carne. Mas tudo que é nascido do Espírito, é Espírito. Nicodemos, ele fala: como pode, sendo eu um homem velho, retornar para o ventre da minha mãe e nascer? Mas Jesus ele responde de novo: na verdade te digo, que todo aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Glória a Deus. Nicodemos ele fala: como pode ser isso? Jesus ele fala: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia, Pai. Na verdade te digo, Nicodemos, todos nós dizemos o que sabemos. Todos nós falamos o que ouvimos. Se vos falei de coisas terrestres e não creis, como é que você vai crer nas coisas espirituais? Como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo seja condenado por ele, mas sim que seja salvo por ele. Mas infelizmente, muitos não querem a salvação. São poucos que passarão pela porta estreita. É Deus. Largo é o caminho que conduz à perdição. Muitos passarão pela porta larga, porque não entregaram a sua vida para Jesus. Então, amados irmãos, para nós podermos ver o reino de Deus, nós devemos nascer de novo. Não é a gente retornar do ventre de nossa mãe, não. É muito bem diferente que isso, amados. Nós, para podermos ver o reino de Deus, nós devemos nascer da água e do Espírito. Para podermos ver o reino de Deus. Porque não tem como eu disse no início, não tem como entrar no céu sujo. Igual um juiz, quando você vai numa audiência, você tem que ir de calça jeans arrumado, você não pode entrar de short de qualquer jeito. Porque o juiz não vai deixar você entrar. No céu é a mesma coisa. Você não pode entrar sujo de pecado. Você não pode entrar contaminado. Você não pode entrar no céu sujo. Mesma coisa que nessa face dessa terra, o juiz,
uma audiência. Você não pode. No reino dos céus também é a mesma coisa. Você não pode entrar sujo de pecado. Bem-aventurado são aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados sois vós, pobres de espíritos, porque verão a Deus. Amados irmãos, mesmo se você estiver passando por um momento difícil, não reclame. Aleluia, Pai. Apenas agradeça. Aquela pessoa vai presa. Mesma coisa é Deus. Quando Deus ele fala, acontece. Deus, ele é juiz dos juízes. Ele está acima de todos. É necessário que ele cresça e todos nós diminuamos. Então, amados irmãos, apenas confie, seja grato, não reclame, seja obediente, não fique triste por uma situação que você passou, não fique triste, apenas adore a Ele. Muitos irão te julgar, muitos irão apontar o seu passado. Jesus, ele estava indo da Judeia para a Galileia, mas era necessário ele passar por Samaria, porque era o percurso mais rápido ali. Então ele estava sentado no poço de Jacó que ele construiu para o seu filho José, e apareceu a mulher samaritana. E quando a mulher samaritana apareceu para Jesus, apareceu ali para pegar a água do poço, ali da fonte de Jacó, quando ela foi pegar água, Jesus lhe fala, dá-me de beber. Mas a mulher samaritana, sem entender nada, como sendo tu, Senhor, judeu, mas os judeus não se comunicam com o samaritano. Mas Jesus, ele fala com sinceridade, ele fala com certeza, ele fala assim, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tem como tirar, não tem como um pouquinho tirar água viva, água viva, porque o poço é fundo. Esse poço foi construído por Jacó, que foi dado ao seu filho José, que ele bebia junto com seus filhos e os gados. Mas Jesus ele fala, se você beber desta fonte que ele construiu, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, da fonte que eu lhe der, nunca terá sede. Porque esta fonte que eu lhe der vai soltar para a vida eterna. Então, amados, algo que bebemos aqui, que a gente bebe, a gente fica com sede depois. Mata a nossa sede temporariamente. Mas quando a gente bebe da palavra de Deus, quando a gente bebe da fonte que Deus nos dá, a gente nunca vai ter sede. Então, amados irmãos, a mulher samaritana, ela fala com Jesus que o lugar de adorar é em Jerusalém, nos montes. Mas Jesus ele fala, não é aqui e nem em Jerusalém. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus, ele não estava falando o local onde se deve adorar, mas como se deve adorar. Aleluia, Pai. Porque você pode adorar a Deus no seu trabalho, em casa, em qualquer lugar na rua, no mercado, qualquer lugar que você estiver, você pode adorar a Deus. O problema não é isso, o problema é como a pessoa adora a Deus. Tem muitos que adoram a Deus de qualquer jeito. Tem muitos que vêm ao culto só para ficar passando tempo. Eu vou ficar aqui só para passar um tempo, depois eu vou embora para casa, tranquilo. Não. Nós viemos ao culto para adorar o Senhor, porque todos nós sabemos que a nossa adoração não é em vão. A Bíblia diz, porque não me
envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é a salvação para todos aqueles que confiam nele. O Evangelho de Jesus é a salvação para todos aqueles que acreditam, que confiam, que permaneçam fiéis em sua palavra. É a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, ela achava que era em Jerusalém, ou no Monte Gerizim, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 29, onde os galileus adoravam ali no Monte Gerizim, mas não. É como se deve adorar a Deus, não importa o local, mas sim como se deve adorar a Deus. Jesus, muito bem, ele poderia julgar aquela mulher. Jesus, ele foi estratégico. Ele mandou os seus discípulos comprar comida para ele poder se comunicar com a mulher samaritana. Jesus, ele é humilde. Jesus, ele nunca vai julgar você pela sua aparência. Não importa se a pessoa Deus da glória. não tiver roupas caras, mas isso não importa, amados irmãos. Porque nós devemos ser humildes, buscando a Deus, buscando a sua palavra. Não importa se a gente tiver poucos bens materiais, não importa. Jesus, ele não olha para isso não, amados. Ele não olha para isso não, ele é muito humilde. Ele poderia ter julgado. E os discípulos, quando voltaram, eles se maravilharam. Os discípulos responderam muito bem, né? Assim, por que você está conversando com essa mulher aí samaritana? Mas Jesus, ele olhou nos olhos da mulher e viu que ela era desprezada. Ela não podia falar com ninguém. Ela era desprezada, já estava cansada. Mas Jesus libertou ela. Então, quando tem algo que foi quebrado a aliança, Deus, ele vai lá e renova e faz uma nova aliança. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória.